Fiquei emocionado aí com a apresentação do Oscar, né? Oscars, né? E aí me lembrei de uma situação lá no céu em que a mulher morreu antes do marido. E a mulher sofria muito na mão do marido. Marido tipo curva de rio. Né? O marido judiava muito da esposa. E a igreja dava aula na escola bíblica dominical, mas judiava muito da esposa, pastor Paulo. E morreu a esposa, né, abençoada, morreu. Chegou no céu, na recepção lá, o anjo que a recepcionou disse: olha, você pode entrar no céu, mas você tem que soletrar uma palavra. E aí ela falou: pode mandar. Ela falou: amor, A-M-O-R, pode entrar, pode entrar. E aí passou um tempo, morreu o marido também. Curva de rio também morre. E chegou no céu, o anjo estava ocupado, mandou ela, essa abençoada mulher, recepcionar. E quando ela abriu a janelinha, quem que ela encontra? Quem? Ele. E aí ele disse: ah, amor da minha vida, você que está aí, poxa, que bênção. Vamos continuar aqui a nossa história. Aí ela falou: não, peraí, antes de você entrar, você tem que soletrar uma palavra. E ele falou: pode mandar. E ela falou: Arnold Schwarzenegger. Entendeu? Ele já vai treinar já. Ele já vai treinar já. O cara não entrou não. Vamos lá. Vamos trabalhar, né? Você sabe que perguntaram pro gaúcho: não, você nasceu em Pelotas? Ele falou: não, nasci inteiro. Nasci inteiro, sim, né? Ok. Mas olha, Edson, tudo bem, né? O Edson é maravilhoso hoje. Foi um negócio assim. Duas coisas me chamaram a atenção. Uma, o pastor Paulo tirando foto da esposa no meio do mato aí. Eis que vejo ela no meio de um arbusto, saindo assim. O que aconteceu ali, né? Uma foto. E aí, ali na fila do jantar, está lá o Edson explicando, ela explicando, a Glaucia explicando o que aconteceu com o telefone do Edson. E aí, o que aconteceu, irmã? Ela falou assim: não, o telefone ele espatifou na parede. Que é isso? Ele chegou, pastor, pegou a calça e fez assim. Falou! Qual o celular que resiste? Meu Deus, que coisa maravilhosa. Vamos lá, vamos trabalhar então. Nós vamos até que hora aqui? Até meia-noite, pastor Marcelo? Vamos lá. Trabalhar com vocês um pouquinho esse texto de Jeremias, e nós vamos ler juntos esse texto, tá bom? Vamos lá, vocês que jantaram, eu sei que vocês jantaram bem, meu Deus. A gente fica imaginando que a pessoa mais, sabe mais, assim, é maior por dentro do que por fora. Né? Tinha um irmãozinho lá na igreja, irmãozinho peso pesado. Aí ele foi numa cidade ali e já tinha aquela balança que fala o peso. Quando você sobe, ela diz o que? Fala quando você está pesando. E aí quando ele subiu na balança, a balança falou assim: um de cada vez, por favor.
Jeremias, capítulo 2. Vamos lá. Vamos ler esse texto, então. Pode projetar, irmão. Vamos fazer uma leitura conjunta aí. Vamos lá? Vamos juntos? Só os bonitos e as bonitas, vai. A palavra do Senhor veio a mim. Vá proclamar aos ouvidos de Jerusalém. Eu me lembro de sua fidelidade quando você era jovem. Como noiva, você me amava e me seguia pelo deserto, por uma terra não semeada. Israel era santo para o Senhor, os primeiros frutos de sua colheita. Todos os que devoraram eram considerados culpados, e a desgraça nos alcançava. Declara o Senhor. Ouçam a palavra do Senhor, ó comunidade de Jacó, todos os santos da comunidade de Israel. Assim diz o Senhor, que falta os seus antepassados confiaram em mim, para que me deixassem que se afastassem de mim. Eles seguiram ídolos sem valor, tornando-se eles próprios sem valor. Eles não perguntaram, onde está o Senhor, que nos trouxe do Egito e nos conduziu pelo deserto, por uma terra árida e cheia de covas, terra de seca e de trevas, terra pela qual ninguém passa e onde ninguém vive. Eu trouxe vocês a uma terra fértil, para que comessem dos seus frutos e dos seus bons produtos. Entretanto, vocês contaminaram a minha terra, tornaram a minha herança repugnante. Os sacerdotes não perguntaram pelo Senhor, os intérpretes da lei não me conheciam, e os líderes do povo se rebelaram contra mim. Os profetas profetizavam em nome de Baal, seguindo seus deuses inúteis. Por isso eu ainda faço denúncias contra vocês, diz o Senhor, e farei denúncias contra os seus descendentes. Atravessem o mar até o litoral de Chipre e vejam, mandem observadores a pegar e reparem de perto, e vejam se alguma vez aconteceu algo assim. Alguma nação já trocou seus deuses, e eles nem sequer são deuses, mas o meu povo trocou a sua glória por deuses inúteis. Espantem-se diante disso, ó céus, fiquem horrorizados e abismados, diz o Senhor. O meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas, cisternas rachadas que não retêm água. Até esse texto, pode projetar já essa próxima imagem. A gente entende, quando estudamos um pouquinho e acompanhamos também alguma, na nossa experiência ministerial, a realidade que alcança a vida dos casais, é de que, na verdade, os casais passam por 3 ciclos, por 3 fases ao longo da sua vida. Eles se apaixonam e casam-se, entram em conflitos e perdem todo o amor que sentiam um pelo outro, solucionam os conflitos e voltam a sentir um pelo outro um amor muito maior. Muitos casais, infelizmente, não conseguem completar esse ciclo, porque se separam no meio do caminho. E assim perdem a oportunidade de desfrutar de uma união madura, sólida, construída em meio às lutas e fortificada pelo exercício de enfrentar e vencer os problemas. Na verdade, o que destrói o casamento não são as crises, mas a maneira como as crises são tratadas. Nenhum de nós aqui se iluda que um relacionamento
sua esposa, seu esposo, com filhos, com pai, mãe, não envolva conflito. É impossível você passar pela vida sem ter algum tipo de desgaste, sem ter que em algum momento abrir mão de alguma coisa, sem ter que em algum momento perder. Nessa relação, não dá para ganhar sempre. Em algum momento, você tem que engolir sapo. E existe um ditado, né, chinês, porque quando você não sabe de onde é, você diz que é da China, porque aí fica tudo certo. Mandarim. Então, assim, tem um ditado chinês que diz o seguinte: se você tem que engolir sapo, comece pelos maiores. Porque quando tiver os pequenininhos, desce rápido. Entendeu? Então, assim, aqui não vão engolir sapo, não existe. Não é? O pastor estava orando pelo obreiro, pelo novo obreiro, pelo pastor recém-empossado, né? Ordenado. E aí o pastor orou dizendo assim: Senhor, dá um couro grosso para ele. Né? Ele vai precisar de um couro grosso, né? Para aguentar a pancada, porque não tem como você ir para o ministério, você ser pai, ser mãe, estar casado, sem passar por uma dificuldade, por um problema. Então, na verdade, o que destrói uma relação não são as crises, mas a maneira como essas crises são tratadas, a maneira como nós as enfrentamos, porque eu e você vamos ter. Não é? Essa é atribuída à esposa do Billy Graham. Eu não sei se é verdade, mas eu reproduzo porque alguém me confidenciou isso. Né? Disse assim que depois, no culto, em bodas de ouro, alguém perguntou para a esposa do Billy Graham: escuta, a senhora nunca pensou em se separar do seu esposo, sendo o Billy Graham, um homem tão conhecido? Ela falou assim: olha, em separar dele não, mas em homicídio umas 3 vezes. Entendeu? Mas segura firme aí. Aliás, teve um testemunho de um casal que durante 50 anos nunca discutiram. Sabe dessa? 50 anos, sabe? Não. Na lua de mel, depois lá o casamento, o noivo pegou e colocou a noiva no cavalo dele para levá-la para o ninho de amor. E aí nessa caminhada escuro, a estrada ruim, o cavalo deu uma escorregada. E aí o noivo, né, marido, olhou para o cavalo e disse assim: primeira vez, hein? Primeira vez. Aí continuaram. O cavalo deu outra escorregada. Aí ele foi lá na frente e falou para o cavalo: segunda vez, hein? Caminharam mais um pouquinho, o cavalo pegou o revólver, pá! A primeira discussão que ia começar, ele olhou para a mulher e falou assim: a primeira vez, né? Assim, viveram felizes assim, né? Sem percalços na vida, né? Então, na verdade, irmãos, não são os problemas, as dificuldades, as lutas que nós vivemos. Tem casais aqui que podem testemunhar que já passaram por experiências muito dolorosas, não é? Se eu for pedir aqui para dar testemunho, não é? Hoje de manhã, espontaneamente, nós tivemos aqui momentos muito gostosos de podermos ouvir aquilo que Deus tem feito na vida do povo dele, de pessoas que acreditam, não é? Que é realmente possível, não é? Então, assim, você passa por essa crise do romantismo, vem assim as situações, você descobre que esse homem ronca, que esse homem tem chulé, que esse homem tem mau hálito, que esse homem vem falar com você com aquela cueca com o pingo molhado do lado. Outro dia eu vi no banheiro masculino assim: não tem jeito, o último pingo é da cueca. Tem jeito, né? Não,
descontente com o camarada com aquela cuecona, 2 números acima da dele. Né? O pastor disse, usa uma cueca mais apertadinha, dá volume, né? Aí o cara chega assim, né? Depois de... E olha pra mulher. E aí, tem jeito? Assim, dá um desconto, entendeu? Não são as crises, os problemas. Todos nós. Minha esposa é psicóloga, nós temos a esposa do pastor Paulo também é psicóloga. Tem mais alguma psicóloga aqui, no nosso meio? Pessoal que trabalha nessa área de terapia, ajuda nessa área de aconselhamento, né? Sabe que o casal, quando passa por alguma dificuldade, como por exemplo ter um filho com alguma deficiência, com alguma limitação, né? Com alguma... via de regra se separam, né? O desgaste ali, a dificuldade e tal, acaba levando, né, o homem a deixar a família. E aí a esposa acaba criando aquela criança, ou vivendo aquela situação. Né? Essa é uma experiência até da minha própria, nossa família, né, mãe? A Moab tem um garoto com autista, né? E ela comprou a briga de criar essa criança, né? A mulher colocou o negócio na cabeça, é um negócio maluco, viu? Nossa. E ela vai, leva, e o marido simplesmente abortou o projeto, né? Foi viver a vida dele. Mas assim, crises, mas não são elas que nos destroem, não são essas crises que destroem. Então não precisa ter medo de crise, precisa ter medo de dificuldade, precisa ter medo de ter essas dificuldades aí, porque elas acontecem. Esse texto que nós lemos fala dessa relação de Deus com o povo de Israel, com a igreja. E é interessante quando você lê na Bíblia essa relação de um casal, né? A figura mais empolgante, né, que a gente pode perceber dos evangelhos do Novo Testamento é de que Cristo é o noivo e a igreja é a noiva. E que nós, como noiva, devemos estar preparados para o encontro com o noivo Jesus, para juntos celebrarmos as bodas nos céus. Então essa linguagem é recorrente na boca dos profetas, quando os profetas tentam mostrar para o povo que a relação de Deus com o povo é uma relação de amor. É uma relação em que Deus decidiu amar o povo de Israel, é uma relação em que Deus procura demonstrar o seu carinho, a sua preocupação, a sua atenção para com o povo, e o povo insistentemente faz uma opção de entristecer Deus, de trair Deus, de se prostituir com outros deuses. Essa é uma linguagem recorrente no Velho Testamento, na boca dos profetas, e Jeremias está dizendo que o Senhor se lembrava bem como você me procurava me agradar e demonstrar o seu amor. É uma saudade que Deus está manifestando através da boca do profeta, em que havia, num determinado momento na vida do povo de Israel, uma dependência exclusiva de Deus e uma preocupação de agradar a Deus em todas as coisas. Mas que isso foi com o tempo se esfriando. Outras questões foram entrando aí neste processo e o povo de Israel começou então a ter um comportamento de certa frieza com Deus. E isso é mostrado numa relação conjugal, né? O próximo slide, nós vamos ver que o Senhor havia tirado Israel do Egito, havia guiado o povo no deserto seco, cheio de pedras, de uma terra de seca. Deus está fazendo, o profeta está fazendo o povo se lembrar de que Deus havia manifestado um amor tão grande por Israel, e as experiências que eles tiveram nesta caminhada não foram experiências pequenas, não foram experiências tão simples, foram experiências muito difíceis,
Mas assim, sempre o cuidado e sempre o carinho de Deus e sempre a preocupação de Deus com o povo de Israel. E aí o que Deus está dizendo, né, que ele não desistiria daquele povo, mas ele insistiria, ele estaria insistindo para que o povo voltasse para ele. É sempre uma insistência de Deus, é sempre o desejo de Deus de trazer o povo para perto de si. Pode passar o outro slide, irmão. E aí a gente aprende o seguinte, amados irmãos, nessa experiência, que quando Deus está dizendo deste momento em que Deus se relacionava com o povo, e o povo tinha a preocupação de demonstrar o carinho e responder às manifestações de afeto de Deus, é que no casamento, na relação conjugal, nós precisamos cultivar o carinho. O carinho, irmãos, não depende de maturidade para existir. Uma criança pode manifestar uma atitude carinhosa, em algum momento você pode manifestar uma atitude carinhosa para com o seu esposo, para com a sua esposa, mas é necessário que haja maturidade para que o carinho seja uma constante na relação conjugal. Então, o que vai determinar na vida do casal esta relação de carinho um pelo outro, de valorização um do outro, é a maturidade. Ou seja, nós precisamos ser maduros para continuar manifestando carinho pela vida das pessoas que nós amamos. E nós, então, precisamos crescer nisso, em maturidade. É muito forte esta expressão lá em Gênesis, quando nós lemos: deixará o homem a seu pai e sua mãe, unir-se-á a sua mulher e serão ambos uma só carne. O que a gente muitas vezes vê na relação do casal é que falta esta maturidade quanto a este deixar, né? Ainda continuamos presos, ainda continuamos de alguma maneira sendo influenciados e insistimos em não crescermos emocionalmente, em não crescermos nessa condição de agora assumirmos a nossa condição de homem e de mulher, quando a responsabilidade de um para com o outro, de sermos então carinhosos no nosso trato. O carinho engloba muito mais do que o sexo, não é? São as formas de tratamento mútuo, não é? Então, o modo de falar, o modo de sorrir, o modo de ouvir, o modo de amar, o modo de servir sem reclamar, o modo de atender às necessidades, maridos e esposas que compreendem que Deus os fez uma só pessoa. Vocês são uma só pessoa. Tenham cuidado de não se ferir um ao outro, porque sabem que estarão se ferindo a si mesmos. E às vezes a gente tem algum comportamento e a gente manifesta algum tipo de... dirige a palavra um ao outro sem esse cuidado. Eu estava algum tempo atrás com a minha esposa visitando um casal, eles não são da igreja, mas nós estávamos ali fazendo uma visita, e num determinado momento o rapaz, o senhor, disse assim: nós somos casados há 30 anos, pastor, e assim, nós nos damos bem. Ela é meio burrinha, mas eu gosto dela, né? Então assim, como você chama a sua esposa dessa maneira, mesmo que isso seja em tom de brincadeira, mesmo que isso seja em tom de você tentar de alguma maneira ser assim, uma pessoa que nesse contexto aberta, enfim, mas algo que machuca, algo que entristece. Possivelmente eu e você precisamos avaliar a maneira como tratamos a nossa esposa. E possivelmente as esposas precisam avaliar como tratam e como se dirigem e como respondem ao seu esposo, e que tipo de brincadeira ou que tipo de palavra muitas vezes nós dirigimos um ao outro, e isso vai trazer assim tristeza ao coração, né? Eu
conto de uma experiência de vida por uma moça que eu conversei com ela sobre, tentando ajudá-la numa questão da sua vida. E ela disse assim para mim: pastor, o meu pai falou tantas vezes que eu não ia dar nada que prestasse, que eu resolvi não decepcioná-lo. Eu fiquei pensando nisso, porque nós precisamos entender que as nossas palavras, elas têm assim um poder no sentido de realmente construir e fortalecer imagens e ajudar as pessoas quanto à sua vida, né? E os seus valores, o seu valor pessoal. Então, como eu e você podemos nos dirigir assim? Então, a palavra de Deus diz que Deus tinha saudade de um tratamento, de um relacionamento carinhoso, afetivo, onde o povo de Israel, a nação de Israel, se dirigia a Deus com o cuidado de não magoá-lo, de não entristecê-lo com as suas atitudes, com os seus gestos, com as suas palavras, não é? E quando a gente vê Jesus, não é, tratando Deus de Pai, e Jesus nos ensina a chamar Deus de Pai, e nos ensina a chamá-lo de Paizinho, não é? É algo assim, um tratamento tão especial, né? E nos ensina que nós podemos sim ter esta maturidade de nos relacionarmos e de nos tratarmos de uma maneira diferente do que nós nos tratamos. Então, quem sabe nessa noite você avalia, ou possa avaliar algum tipo de comportamento, algum tipo de palavra que às vezes fere, machuca, não é? E que costumeiramente repetimos e costumeiramente falamos. O verso 6 e o verso 7 diz: eles nem se lembraram de que eu, o Senhor, havia tirado Israel do Egito, havia guiado o povo no deserto seco e cheio de pedras, uma terra de seca e de morte. Uma atitude do nosso coração, que nos ajuda, irmãos, a acabar com o nosso esgotamento físico, mental e emocional, é a gratidão. Eu não sei qual é a sua história de vida, mas possivelmente você deve ter vivido com a sua esposa situações muito difíceis ao longo da sua vida. Eu me lembro uma época que eu e minha esposa mudamos para uma cidade, nós fomos lá para iniciar um trabalho, e realmente a minha situação ali era uma situação muito difícil, e que às vezes faltava alguma coisa dentro de casa. A minha mãe ia para lá a cada 15 dias e nos ajudava, não é? Ali comprando algumas coisas. Nós tínhamos o nosso filho pequeno, mas todos nós aqui temos uma história, todos nós aqui temos uma situação de ter vivido junto com essa esposa, com esse esposo que está aí do seu lado, momentos difíceis, em que nós realmente tivemos assim situações de não termos opção quanto ao que fazer. Tínhamos que escolher o que fazer. Não dava para fazer o que nós queríamos ou o que você queria, mas fazer aquilo que era mais importante fazer. Então, todos aqui se lembram e possivelmente tenham vivido essa experiência na sua vida. E o texto diz que também esta era a experiência do povo de Israel. Eles haviam caminhado por um deserto cheio de pedras, uma terra seca, e Deus era o maior bem que eles tinham. E Deus era aquele que supria as necessidades todos os dias desse povo. Então, uma atitude emocional que nos ajuda a vencer o nosso esgotamento físico é sermos gratos a Deus. Eu e você precisamos desenvolver gratidão no nosso coração. É com certeza uma das emoções mais saudáveis e terapêuticas que existe. E nós precisamos exercitar isso. Então, algumas palavras que são mágicas na relação, quando nós agradecemos a nossa esposa, por exemplo, pelo cuidado, pelo carinho, pela preocupação que ela tem com respeito à o cuidado com a nossa roupa, com a nossa alimentação, o cuidado com o medicamento que nós tomamos. Eu não sei você, mas é a minha esposa quem marca a consulta, né? E põe lá na porta da geladeira.
Então é maravilhoso eu acordar e ver lá na porta da geladeira assim, consulta com o urologista. Terça-feira. E agora o meu urologista cismou de mandar SMS para mim também. Eu dia recebi um SMS do meu urologista. Eu falei, rapaz, que isso? Você é maluco? Não, estou lembrando, a secretária que manda e tal. Rapaz, pega a mão para nós, peraí. Segura esse negócio aí, entendeu? Manda um sinal de fumaça, faz qualquer coisa. Agora o SMS compromete a gente. Deu ligado, tá? Mas assim, é maravilhoso esse cuidado, esse carinho, essa preocupação. E às vezes nós não temos o cuidado de agradecer. Então o deserto não tinha atrativo nenhum. O deserto não tinha nada em sua volta. Mas havia gratidão na vida do povo. E é isso que Deus espera que haja no relacionamento, no nosso relacionamento com Ele. Gratidão, e também que isso precisa ser visto também no nosso relacionamento com a nossa esposa, com o nosso esposo. Não é? E eu não sei se você se lembra, não é? Quantas vezes você já ficou na estrada com aquele carro velho que você tinha? Né? Nossa, eu tinha uma variante azul lingerie. Negócio maravilhoso aquela variante, né? E aquela variante, quando passava o pneu em cima de uma bituca de cigarro, estourava o pneu. Não tinha um domingo que a minha esposa não ficava lá na estrada com quem fosse conosco lá para uma igreja que nós estávamos ajudando. Então, quantas vezes, não é? Nós passamos por situações tão difíceis e nós passamos juntos e com alegria no nosso coração, né? Para que o casamento dê certo, é necessário, é fundamental que a gente abra mão de alguns dos nossos desejos para focalizar a nossa atenção naquilo que realmente é importante na vida. É interessante, amados irmãos, que Deus, Ele tem um compromisso comigo e com você, não de suprir os nossos desejos, mas suprir as nossas necessidades. É diferente. Olha o que diz Filipenses 4:19. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Então, Deus não tem um compromisso de suprir os nossos desejos. O compromisso de Deus em responder às nossas orações está em Ele suprir as nossas necessidades. Então eu penso, à luz dessa palavra, que nós precisamos focar não no nosso desejo, mas nas nossas necessidades, e precisamos ter esta sabedoria de dividirmos essas coisas, porque eu e você temos com certeza muito mais motivos para agradecermos a Deus, para agradecermos a nossa esposa e o nosso esposo do que imaginamos. Agora, para agradecer, nós precisamos gastar tempo. Se eu pedir aqui para você hoje, dar um testemunho de motivos de gratidão que você tem, com certeza você vai dizer assim, mas agradecer por quê? Hoje foi tudo normal. Hoje não aconteceu nada de novo, não é? Dia normal, como outro qualquer, né? Mas se nós tivermos assim, honestamente avaliar, podemos analisarmos honestamente tudo isso, eu e você temos motivo assim de muita gratidão a Deus para manifestarmos diante de Deus isso. Então eu e você precisamos exercitar gratidão. E nós precisamos dizer um para o outro a importância, a alegria, e naquelas manifestações mais sinceras, mais pequenas do dia a dia. Eu não sei quantos maridos aqui já cuidaram da casa enquanto a esposa se convalescia de alguma enfermidade. Quantos homens aqui? Lá. Rapaz, é fácil cuidar da casa. Eu estou acostumado.
Está acostumado já? É? Mas não é fácil. A minha esposa se recuperando de uma cirurgia, lá 40 dias, mais ou menos. Nossa, rapaz, tinha que passar pano quase todo dia na cozinha. Né? E louça. Eu nunca vi acumular tanta. Eu nunca vi. Eu falei, não é possível, tem mais gente nessa casa, porque você vira as costas, tá, a pia cheia de louça. Né? Quem é que sujou esse prato? Foi você mesmo. Né? Então assim, a gente fica ali cuidando e a gente sabe o quanto isso é. Mas são questões para que a gente possa prestar atenção. Fale alguma coisa boa também e reconheça o esforço do teu esposo quanto a um gesto, alguma prática que ele faz. É muito importante nesta caminhada que nós manifestemos sempre gratidão e fale bem do seu esposo e fale bem da sua esposa, longe dele e longe dela. Porque também essa informação chega. Não é? Fale na frente e fale também longe dela, porque alguém vai compartilhar com ela que você falou bem dela. Ou alguém vai compartilhar com você que a sua esposa falou bem de você. E isso é importante na relação. Então o que Deus está dizendo aqui, que nós precisamos ter um coração grato, porque hoje, com certeza, nós estamos muito melhor do que já estivemos. Porque hoje, com certeza, nós temos muito mais testemunhos de vitória, temos muito mais coisas boas para contar do que outra situação. O verso 8 e o verso 9 diz, nem mesmo os sacerdotes deram importância ao Senhor. Os juízes me conhecem, os governadores se revoltaram contra mim, os profetas escolheram Baal como seu Deus e correram atrás do que era pura ilusão. E aí o texto diz que Deus não vai desistir de mim, que Deus não desiste de mim, e eu vou insistir para que você volte para mim. Eu penso, amados irmãos, que o que eu digo do meu casamento, o que eu digo a respeito da minha pessoa, da minha família, da minha esposa, do meu esposo, determina em grande parte a nossa experiência de vida. Em outras palavras, o meu casamento, o seu casamento, depende em grande parte das suas opiniões e de suas atitudes. Se você se convence que o seu casamento é apenas uma tentativa, a possibilidade de fracasso é muito alta. E às vezes a gente ouve ter isso dentro da igreja, não é? Às vezes a gente conversa com alguma pessoa e a pessoa diz assim, nós estamos levando, viu? Não sei até quando não, mas a gente está aí, a gente está empurrando, não é? A gente está caminhando, não é? E isso é preocupante, porque a palavra de Deus nos ensina que nós precisamos ter uma atitude de afirmação daquilo que realmente esperamos e que nós estamos buscando, não é? Então, é preciso que você diga a si mesmo que vai fazer o possível para que este casamento dê certo. Então, você diz que para Deus, que se depender de você, e aqui nós ouvimos hoje de manhã muitos casais dizendo assim, eu quero envelhecer ao seu lado, né? Eu estou pensando seriamente lá nos próximos casamentos, pastor Paulo, eu dou uma bengala de presente para alguns casais, né? Eu vou mandar fazer uma bengala bonita, branquinha, bem feitinha. Então, o presente do pastor para os casais, uma bengala, né? Para que esses casais realmente se lembrem e coloquem lá na sala aquela bengala. Então, quando os filhos perguntarem assim, o que significa isso, mãe? Isso foi um presente lá do pastor, lá na igreja. Mas por que ele deu essa bengala? Porque significa que nós vamos usar essa bengala, eu e o seu pai, porque em algum momento, se nós chegarmos até lá, ela vai ser o nosso apoio, né? Então, duas coisas, pastor, que eu estou planejando neste ano, em relação aos casais. Uma, levar as noivas, dar uma volta de carro para ouvir aquela doce voz da moça do GPS, né?
Porque é maravilhoso aquilo, né? A mulher precisa aprender aquela voz é maravilhosa, né? Então o marido errou o caminho. E aí a moça do GPS diz assim, recalculando a rota. É gostoso ouvir isso aí. O que você fala para o seu marido quando ele erra a entrada? Não fala, não. Falei que tinha que ser casa atrás. De novo, você não é possível. Conversando é no caminho. Aí, olha lá, tá vendo? A moça de GPS nunca vai falar isso. Moça do GPS, então, é um negócio assim, ainda até elogia o rapaz. Fique tranquilo, recalculando a negócio, né? Estou, verdade? Então, duas coisas a gente fazer: levar as noivas, né? E as esposas também, dar uma volta para aprender aquele negócio ali. E uma bengala para envelhecer juntos e ter ali com uma motivação para contar para os filhos, para os netos e para todo mundo, né? É claro que nós precisamos desenvolver, irmãos, esta disposição. O que você pensa do seu casamento? O que você fala a respeito do seu casamento? Como é que você compartilha a sua experiência de vida conjugal, né? Eu penso assim, que quando nós voltarmos lá para... Nós temos aqui várias igrejas, né, pastor Marcelo? Ou a igreja Boas Novas, temos outras igrejas aqui. Quem é de outra igreja aqui que não é da Boas Novas? Igreja Boas Novas. Temos um grupo aqui. Ok. Então, quando você voltar para a igreja, você diga para todo mundo o quanto foi abençoado esse trabalho. E você diz para todo mundo assim, você não pode perder o ano que vem. Porque se você voltar lá e disser assim, foi bom. Sei lá também, o pastor Marcelo também fica com essas ideias. Eu sei lá, mas olha, o que salvou mesmo, o que salvou mesmo foi o restaurante. O resto foi bem bom. Se você falar isso, primeiro que você está dizendo que não foi um prazer estar com a tua esposa aqui, né? Só o fato de você, se eu tivesse só vocês dois aqui, já era festa. Não é verdade? Meu Deus, não é? E aí você compartilha, você desfruta, você se alegra, você tem a oportunidade de aconselhar alguém, de conversar com alguém, de orar por alguém, enfim. E aí você volta e você fala sobre isso. Quando perguntarem a você sobre o seu casamento, fale bem do seu casamento. Fale da alegria, né, dessa união, de ter conhecido a sua esposa, ter conhecido o seu esposo, porque o que nós falamos? Nós falamos mal da igreja, nós falamos mal do pastor, nós falamos mal. O que sobra? O que sobra? Né? Eu não sei como é que você consegue viver com você mesmo, porque você é assim insaciável. Diz que um náufrago foi encontrado depois de algum tempo numa ilha deserta. E aí encontraram um náufrago e tinha 3 cabanas. 3 cabanas. E aí o rapaz que me encontrou disse, rapaz, você sozinho aqui, por que 3 cabanas? Não, uma é a cabana que eu moro, a minha casa. E a outra cabana? Aquela cabana ali é a cabana da minha igreja, eu vou na minha igreja. E aquela outra ali? Aquela lá é a cabana da outra igreja que eu saí. Uma assembleia ele foi voto vencido. Entendeu? Assim, olhe bem. Sabe aquela história daquele irmãozinho que falava bem de todo mundo? Já contei essa? Tinha um irmãozinho que falava bem de todo mundo. Quem aqui gosta de elogiar e fala bem aqui? Quem é? Quem? Pastor Marcelo. Você? Tudo tá bom para você? Você elogia tudo? Não. Então Não, você está falando dele.
Todos. Pode ser dele também, se ela bem. É certo, é isso aí. Cuida desse homem aí. Aí o irmãozinho falava bem, todo mundo, ninguém tinha defeito, pastor. Pastor era bom, o diácono era bom, o tesoureiro era bom, aqui, todo mundo. Aí um dia alguém invocado falou assim: rapaz, não tem todo mundo para você não fala bem mal de ninguém, todo mundo, todo mundo para mim tem valor, eu gosto de todo mundo tem qualidade e tal. Aí ele invocado falou: fala alguma coisa boa de Satanás. Falou alguma coisa boa? O velhinho pensou, falou assim: caba trabalhador tá aí, viu? Entendeu? Então você precisa pegar os conselheiros aí, matrimoniais, precisa ficar prestando atenção nisso. Quando a mulher está muito nervosa com o marido, ela detona com o marido. E você tem que ficar prestando atenção numa deixa. Entendeu? O que ele é bom. Para pegar, agarrar ali, porque senão você afunda o barco. Então a mulher fala que o marido é insensível, que o marido não trata ela bem, que o marido é isso, que o marido é aquilo, que o marido é aquilo outro, que o marido só pensa em trabalhar. Aí, você agarra aí. Agarra aí. Assim, tá vendo? Ele trabalha porque para o homem o amor é cuidar, é sustentar, é suprir. E ele está demonstrando amor por você porque ele trabalha. Aí a mulher trava. A mulher não trava. Depois ela volta de novo, mas você já ganhou ali, você já deu uma baqueada nela. Entendeu? Porque se deixar, né? E também, se você vai aconselhar casal, não entra nessa história de atacar quem ela está atacando. Porque se você atacar o marido dela, que ela está atacando, ela vai se revoltar com você. Pô, peraí, é meu marido, calma. Não admito que o senhor fale assim do meu marido. Eu tenho, nossa, mas brinca com isso. Tinha um pastor baiano, ele falava assim: entre um casal só um coco. Explica essa filosofia. Um coco duro ali, porque não entra nesse negócio. Não entra nisso, entendeu? Você entrar nisso, sobra para você. Vira os dois contra você. Já aconteceu isso comigo. Vira os dois contra você, entendeu? Não, mas peraí, pastor, a gente chamou o senhor aqui para nos ajudar. Agora o senhor está querendo... Não, o senhor está falando isso, não é possível. Entendeu? Então, cuidado. O meu povo cometeu 2 pecados terríveis. Eles me abandonaram a minha fonte da água viva e construíram para si poços furados que não prendem a água. Deus está falando de compromisso. Deus está falando que o povo precisava ter compromisso com Ele e Ele com o povo. Nós vivemos hoje um tempo em que esta palavra compromisso não é algo que seja buscado, compreendido e praticado. As pessoas hoje querem relações sem compromisso, né? As pessoas hoje querem relacionamentos virtuais. As pessoas hoje querem a bênção, mas não querem um compromisso com o Senhor da bênção. As pessoas querem igreja, mas querem uma igreja que não exija deles nada, né? E nós vamos vivendo essa experiência, né? E eu e você precisamos orar muito por essa geração que está vindo aí, nossos filhos, porque nós ficamos imaginando como é que será essa relação em que essa palavra compromisso está fora de moda, está fora de uso, e as pessoas imaginam que podem ter relacionamentos sem nenhum tipo de compromisso, envolvimento, sem nenhum tipo de responsabilidade e sem nenhuma situação assim, né? Então Deus está falando que o povo dele, e Ele espera do povo dele compromisso. Como assim eu e você precisamos assumir compromissos com a nossa família, com o nosso esposo, com a nossa esposa. E a palavra de Deus diz que
Deus tem saudades desta paixão, destes primeiros meses de namoro. Deus tem saudade e nos desafia a vivermos essa experiência de nos lembrarmos dos nossos primeiros dias, né? Então eu fico me lembrando assim, o que eu fazia quando eu ia namorar com a Moab, né? Eu levantava muito cedo, né? E a única possibilidade que eu tinha de encontrar a Moab durante a semana era esperar que ela saísse da escola lá. Na época era colégio, ginásio, tinha admissão, tinha ginásio, tinha formatura de datilografia, lembra? Qual era? Quem aqui teve essa experiência de ter paraninfo em formatura de escola de datilografia? Quem teve? Pô, me ajuda aí, meu. Tinha formatura na escola de datilografia. Lembra? Então assim, eu ia esperar a Moab, Marcelo, 10h30, 11 horas, a hora que ela saía. Aí eu ia com ela até a casa dela, né, para estar junto com ela, né, e a gente ter um tempo junto. E ela entrava para cá, para a casa dela, e eu voltava para minha casa. Eu chegava em casa por volta da meia-noite. E eu ia dormir, então, para 5 da manhã estar acordando. Isso não é diferente de você. Você lembra quando você pegava aquela bicicleta emprestada para ir namorar? Lembra? E era 10 quilômetros de distância. Lembra? Me ajuda aí. Foram? Me lembra? Me ajuda aí. Você lembra o que você fazia? Lembra quais são as experiências? Uma vez eu fui com a Moab para um passeio da igreja. Tudo, mas eu sabia, assim. Aí pedi um dinheiro emprestado. Aí, né? Fazer presentes. Aí chegou lá, a Moab cismou que queria dar uma volta de cavalo. E tinha que pagar. Né? Aí eu fui falar de novo com o meu amigo. Falei assim, rapaz, me arruma mais uma grana aí, porque a volta do cavalo lá, eu não sei quanto, eu só tenho isso. E aí eu me lembro que ele me emprestou lá mais um dinheiro e tal. Mas assim, como é que foi a sua experiência, né? Como é que vocês conheceram, como é que vocês cresceram aí e foram se aprofundando nesse relacionamento, nessa questão afetiva, amorosa? Como é que foi isso, né? Eu estava conversando aqui com algumas pessoas que começaram a namorar muito jovem. Quem começou a namorar aqui com 15 anos? 15, 16 anos, 15, 16, 17 anos. Né? E aquela situação de você tentar de alguma maneira conquistar o amor da sua vida, mesmo trocando de nome, né? Marcos, né? Marcos, eu fui ganhar essa, né? Quero ganhar essa morena, então Marcos, sei lá. Ou qualquer coisa nesse sentido aí, né? Mas essa é uma experiência que Deus retrata como também aquilo que faz falta para mim e para você na nossa relação. Conta-se que um marido procurou um conselheiro matrimonial para relatar o seu desejo de separar-se de sua esposa. E queria que a separação a fizesse sofrer muito. E a compreensão dele era uma maneira dela pagar todo o mal que ela lhe havia feito. Então ele falou assim, eu quero me separar da minha esposa, mas eu quero que ela sofra muito. E aí o conselheiro matrimonial deu a seguinte orientação: se você se separasse dela nesse momento, ela terá uma sensação de alívio e não de perda. Vocês estão vivendo tão mal que ela não terá motivos para sofrer com a separação. Mas se você der a ela a impressão de que está apaixonado por ela, no dia em que você sair de casa, ela ficará arrasada. O marido perguntou, o que devo fazer para que ela pense que eu estou apaixonado? O conselheiro respondeu, volte para sua casa, procure observar tudo que é bom, tudo de bom que a sua esposa fizer e elogie tudo. Mas só elogios sinceros.
dentro de algum tempo, ela se sentirá nas nuvens. Aí você pega a sua mala e vai embora. E ela se sentirá arrasada. O marido voltou para casa, passou a observar cuidadosamente a esposa. Tudo de bom que a esposa fazia, ele elogiava. 3 meses depois, o conselheiro o encontrou e lhe disse: agora chegou a hora de você separar-se da sua esposa. Pegue a sua mala e saia de casa. Mas ele respondeu: só se eu estivesse louco de fazer isso. Onde encontraria uma esposa como a que tem? Onde encontraria uma esposa como a que tem? A sabedoria deste conselheiro mostrar que, na verdade, ele, como esposo, não estava reconhecendo o valor da sua esposa e valorizando aquilo que ela estava fazendo por ele. E eu quero dizer uma coisa para vocês, homens. Com certeza, a sua esposa tem valorizado muito mais esta relação e investido mais nessa relação do que os maridos. Essa normalmente é a regra. Porque a esposa está sempre procurando, de alguma maneira, agradar a quem? Ao homem. Né? Então eu não sei se você alguma vez depilou a virilha. Com cera quente? Não, com cera quente não. As axilas? Não. Já, irmão, com cera quente? Lá em São Paulo? Lá no sul, de jeito nenhum. Não, lá não é desmacho, tio. Já depilou? Sim. Cera quente? Sim, já fez. Também. Mulherada é maluca, né? Mulherada faz esse negócio pra quem? Pra quem? Pra agradar você. Não é? Pra demonstrar essa preocupação. E estica esse negócio. Porque assim, a mulher é assim, né? Os primeiros, assim, jovenzinhos, você está com quantos anos? 24. 24. Máximo um cremezinho. Creme aqui, um creminho ali só. Tem protetor solar, tem esse negócio. Mas quando chegar uns 50, meu. Não, antes eu vou já começar. É creme para levantar aqui, creme para sustentar ali, creme para não sei o quê, e tal, e não sei o quê, e bum, e vem. E está lá a sua mulher se preparando para dormir. Né? E você dorme antes. Roncando, né? Entendeu? E ela está lá dando brau. Né? Então assim, fica esperto nesse negócio. Né? Agora, se for ao contrário também, a mulher também é um negócio complicado. Você precisa ficar esperto. Vou dar uma dica para os homens assim. Você está ali todo aceso. Olha, não é sempre, mas você está. Né? E aí você vai lá falar com a sua esposa. Né? E você chega lá na cozinha, fica aquele negócio. Aí você chega ali por trás e dá uma fungadinha, né? Aí a esposa diz assim: você vai deitar que depois eu vou. Aí o marido aceita. Fala, Deus! Não, mas eu te acordo. Aí já era. Aí você vai. Agora uma dica: deita atravessado da cama. Não tem jeito, ou ela vai dormir, entendeu? Ela vai ter que te acordar. Ela vai fazer assim: deita direito, aí você acorda, eu faço o cerol. Entendeu? Então uma dica para os homens: atenção, essa é de graça, isso aí você dá boa. Porque ela é doida para fazer isso. Entendeu? Deita atravessado na cama. Entendeu? Aí não tem jeito.
Não tem jeito. E aí o conselheiro matrimonial falou para ele, e ele falou, não vou sair daqui. Né? Pode ir para o último slide, né? Pode ir. Pode ir. Bom, fechou. Volta esse último. Eu trouxe toda aquela gente para uma terra produtiva, para comerem do bom e do melhor e aproveitarem as coisas boas que ela produzia. O que Deus está dizendo aqui, irmãos, é que eu e você precisamos aproveitar o melhor daquilo que Deus nos tem dado. Eu queria que você agradecesse a Deus hoje, nesse final da nossa palavra, pelo seu esposo. Ore por ele agora, agradecendo a Deus pela vida dele. Diga a Deus o quanto foi precioso na sua vida, minha irmã, ter encontrado esse homem. E o quanto você deseja desfrutar o melhor dos seus dias, o melhor dos seus anos junto com este homem. Eu quero que cada homem diga do valor da esposa e da alegria de ter encontrado, né, a sua esposa. Eu estava conversando com o Walter. Cadê o Walter? Nossa, Waltão, que você me abençoou muito hoje. Hoje nós estávamos no campo jogando bola, e aí subimos ali. E ele contando um pouquinho da experiência da esposa querida. Como é o nome da esposa? Mara. A Mara, né? E dizendo quanto essa mulher lutou por esse casamento, quanto orou, né? E reconhecendo. Que coisa maravilhosa, que coisa linda, não é? Então Deus está dizendo para nós nessa noite que Ele nos trouxe, cada um de nós, das nossas experiências, das nossas heranças familiares, as nossas questões, né, pessoais, e nos coloca nesse momento, ao lado de uma pessoa para desfrutar do melhor deste tempo, desta oportunidade que Deus nos tem concedido. E o que nós fazemos muitas vezes? Nós falamos, nos procurando aí coisas pequenas, né? Ficamos nos chateando com coisas pequenas, né? Ficamos muitas vezes... A maioria das nossas discussões são coisas absolutamente, assim, sem qualquer relevância, né? Brigamos por coisas assim, muito pequenas, né? São situações... outro dia um casal veio falar comigo, eles saíram do culto, voltando para casa, o marido disse assim, gostei do culto hoje, porque hoje nós cantamos alguns hinos tradicionais do cantor cristão, eu gosto do cantor cristão, né? Aí a esposa diz assim, só você que é assim antiquado, né? Você tem uma cabeça meia sabe, né? Cabeça de melão. Porque hoje a gente não canta mais isso nas igrejas, não, a gente canta só quando... assim, com cabeça de melão é você, porque você que não sei o que, BBB, começou a discussão. Uma brincalhada danada. Daí um foi dormir na sala, o outro não sei onde. Por qual foi o motivo da briga? Né? Vamos ser honestos. Não sabe o que acontece? Então, o hino, aquele, eu gosto mais. Qual foi o motivo? Teve motivo. Teve motivo. É simplesmente uma maneira agressiva de tratarmos um assunto que, olha, se você gosta, é ótimo, não é? Eu também gosto. Eu gosto mais de letra do que eu gosto mais de... Mas assim, coisas assim que acontecem, você sabe muito bem disso, né? Pasta de dente. A pessoa obrigada a ficar no tubo de pasta de dente. Né? E dormir os dois bravos, cada pasta de dente. Compra uma dúzia e deixa lá. E deixa qualquer um e tudo para lá, para cá. Eu não quero saber, eu vou usar a pasta de dente. Se começou do metade para o final, tá bom. Se começou da parte de baixo, também tá bom. Eu estou preocupado com esse negócio? Não, eu já cansei, já falei 1000 vezes que pasta de dente não se usa assim, você vai enrolando assim, o fundinho dela. Agora acho que não dá mais, né? Mas naquela época tinha isso aí, né? Quem é que foi? Eu não sei quem foi. Entendeu? Quem que deixou a porta da geladeira aberta? Também não sei, fecha essa porta. Resolve sem gato, não sei. Fecha essa porta, sei lá.
Né? Aliás, a gente faz isso não só em casa, a gente faz isso na igreja também. A gente chega na igreja e aí a gente olha lá a tampa da cabine de força lá, sei lá, aberta, meio aberta. E aí a gente, ao invés da gente fechar, a gente vai atrás do pastor para dizer assim, você viu que está aberto lá o negócio lá? Aí, enquanto você está falando com o pastor, uma criança mete o dedo no negócio daquele, é só gripe. E quem tem a responsabilidade? Sua, não do pastor. Põe um arame lá, encosta uma porta, pega um desses irmãos assim e põe encostado lá. Assim, mas não, fica encostado lá. Eu já volto. Porque assim, quem tem a responsabilidade? É sua. Se tem alguma coisa para ser feita, faça. Dá um jeito nisso, que não dá para você ficar toda hora num desgaste, num embate, numa discussão, né? De coisas absolutamente irrelevantes. Então, assim, comer do bom e do melhor, e aproveitar as coisas boas que ela produzia. Né? Ou seja, Deus trouxe você aqui para que você se lembre de que você está vivendo o melhor momento da sua vida, ao lado da melhor pessoa que Deus preparou exclusivamente para você. Exclusivamente para você. Deus preparou. Entendeu? Deus falou assim, vou abençoar. Né? E a gente tem muito que agradecer a Deus, muito que agradecer a essa equipe. Né? Orem por esses casais. Você não imagina a confusão que é esse negócio. Não imagina. Não é? A luta espiritual. A luta espiritual. Porque muitos de vocês estão aqui porque Deus foi aquele que permitiu, fortaleceu e deu condições. E vocês estão aqui porque Deus tem ouvido as orações do ministério de famílias desta igreja. Né? Então, esses pastores que estão aqui, né? Você não imagina a luta que é. Né? Eu estava agora à tarde atendendo um casal, a situação de um casal que teve que se separar. E eu saí de lá numa situação e estou monitorando isso por telefone. Né? E a gente está vivendo essa luta permanente. Não é? Porque o diabo sabe que se destruir a sua vida, o seu casamento, o seu sonho, ele fragiliza a igreja e ele arrebenta com esse projeto. Mas em nome de Jesus, nós vamos sair daqui como um exército para dizer que o casamento é um projeto de Deus e de que Deus nos tem dado melhor do que o que nós poderíamos esperar. Amém. Muito mais. Né? Eu ouvi o testemunho da esposa do Ney, a esposa do Ney é a Carla, do Jonas, a Nair, falando que a moça que estava nos assistindo, né? Ela estava testemunhando assim, alegria, né? Nossa, alegria de estarmos aqui, algo que o mundo precisa descobrir. Não é? Nós temos essa alegria do Espírito, nós sabemos que não temos assim, somos falhos, somos imperfeitos, mas essa alegria é só o Espírito Santo. Podemos estar num ambiente sadio, podemos brincar um com o outro, podemos ter essa liberdade sem qualquer outra motivação, a não ser realmente demonstrarmos o carinho de Deus uns pelos outros. Que coisa maravilhosa. Você vai encontrar isso. Você vai encontrar isso. Não é? Então, assim, eu queria ter esse momento. Cadê o pastor Marcelo? Aí, tem uma saidinha? Tem uma saidinha? Alguém pode nos ajudar na música aqui? Beleza. Vamos lá? Aí, tem aqui. Vamos cantar um cântico. Né? Vamos cantar um cântico de adoração ao nosso Deus, de gratidão. E vamos ter esse tempo, então, de orarmos. Gostaria que você pegasse nas mãos da sua esposa, agora na mão